Maria Berenice Dias foi a primeira mulher a ingressar na magistratura do Rio Grande do Sul e foi também a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça Gaúcho. Atualmente, atua como advogada nas áreas de direito homoafetivo, famílias e sucessões. É uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, sendo sua vice-presidente nacional e presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero. Na presidência da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, instalou mais de 200 comissões em todo o país e elaborou o Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, que foi apresentado ao Senado Federal por iniciativa popular, que é a PLS 134 de 2018. Agora, a doutora Maria Berenice participa de uma luta importante, que é a atualização do Código Civil, que começa a ser debatido no Congresso Nacional. Doutora Berenice, muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Seja muito bem-vinda. É uma alegria essa oportunidade de conversar sobre um tema tão imediato como esse, tão urgente como esse, que é mudarmos a nossa legislação. Doutora, eu queria começar já perguntando isso, que é um grande desafio. A senhora que dedica a sua vida no direito a causas ligadas à família, ligada ao direito homoafetivo, e que são questões que não estão contempladas no Código Civil brasileiro. Como é que a senhora vê essa oportunidade de colocar essa legislação, isso na legislação, sair da jurisprudência, que pode mudar a qualquer momento, e vir para o Código Civil definitivamente? Se a gente se der conta, este código ele foi gestado há 50 anos, antes da lei do divórcio, inclusive. Então, só pode estar fora do contexto da sociedade atual. Tá? E, ainda que ele esteja vigorando, ele levou um tempo de gestação de quase 30 anos. Então, assim, a sociedade que retrata o Código Civil não é o que hoje nós vivenciamos. E esse descompasso acaba engessando e levando a quase que um ciclo vicioso, né? Ou seja, então, não temos leis para situações mais, como eu chamo, atentas à realidade da vida de hoje. Então, se não temos leis, às vezes a tendência de juízes mais conservadores é dizer, não tem lei porque o legislador acha que essa situação não é digna de tutela. E aí fica assim, um ciclo vicioso. Se não tem lei, não tem direito. Quando a ausência de lei não significa ausência de direito. Olha, a lei que determina o juiz julgar sempre é de 1942, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na falta de lei, o juiz tem que julgar. Por analogia, ou seja, aplicar um instituto mais por perto, os princípios constitucionais, os princípios de direito e os costumes. Quando se fala em costume, parece que é essa tal de pauta dos costumes de hoje em dia, que se fala como se isso, sabe, desse viés muito conservador e retrógrado que está tomando conta, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, sabe? Então, assim, conclusão, as coisas, aí os juízes, quando julgam, não atentam a essas ferramentas que a lei dá. Conclusão, ficam segmentos condenados à invisibilidade, e a condenação à invisibilidade, olha, é a coisa mais perversa que existe, é negar a existência, é negar direitos, é negar a inserção dentro do sistema jurídico pátrio. E é esta dissintonia que nós temos hoje em dia. Quando a sua fala seja pelo menos umas 3 ou 4 perguntas importantes aí, porque, de fato, quando a gente fala em costumes e esse olhar para o passado, parece que é o que é mais evidente nas decisões judiciárias hoje, né? Esse olhar para o passado, quando se busca
nos costumes uma saída para determinado caso concreto. Porque aí é esse olhar conservador que a senhora citou aí. É o que está acontecendo aqui agora. Esse é o costume atual. É como as coisas Sim, estão. deveria Não ser existe. isso, né? Mas a Não, mas interpretação esse é parece que é um olhar tão para o legal passado. mas todo mundo olha para o passado. Né? E, bom, tentando meio que sacralizar a ideia de como era a sociedade antigamente, como se aquela fosse uma situação melhor do que agora. No fundo, é um freio de mão puxado. Não, as pessoas tinham que se comportar do jeito como era antes. Parece assim que antes as coisas estavam melhores. Não estavam. As coisas estão bem agora. E acho que isso é que a gente precisa tentar. Essa busca pela igualdade de gênero, essa inclusão de todos os segmentos mais vulneráveis por não ter representatividade legal, não ter representatividade dentro das nossas estruturas de poder, dentro do âmbito do poder legislativo. Então, fica havendo essa exclusão. Então, a lei é feita por homens, né? Sempre com um olhar protetor com relação a eles, né? E aplicada, de um modo geral, por homens. Sabe? A justiça, de fato, ela ainda é sexista, ela é extremamente machista e se reflete nas decisões até hoje. Hoje, quando se fala em atualização do Código Civil, a gente, e esse problema que a senhora coloca de uma forma muito, muito clara, e é evidente em toda a sociedade, como é que a senhora espera que o código avance no sentido de se tornar mais contemporâneo ou minimamente contemporâneo com um Congresso Nacional que é absolutamente, majoritariamente conservador? Como é que a senhora... esse desafio, eu acho que é o maior desafio de todos, né? Convencer um parlamento que tem essa visão mais conservadora, contaminada pela religião, por situações que não têm nada a ver com a vida em sociedade, no sentido da legislação. Como é que a senhora espera vencer esse desafio nessa comissão que vai estudar e que vai propor um novo Código Civil? Olha, acontece assim, o nosso Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado, ele é formado por pessoas que representam a sociedade de todos os segmentos, ou seja, tem profissionais de muitas áreas, tem médico, tem jogador de futebol, sabe, tem ativistas, sabe, assim, nem todos com uma aptidão para formular leis. O que tem de diferente? Esta é uma comissão de juristas, de pessoas que trabalham com a lei, né? Que tem essa, e há uma certa consideração, e isso o próprio presidente do Senado reconhece, que essa é uma prática que se tornou recorrente agora, se criar comissões para estudar determinado ponto, determinadas leis, sabe, para fazer essa adequação. Então, há um maior aceitação destas opiniões vindo de pessoas técnicas. Eu faço parte da comissão que pretende atualizar o direito das famílias, que já começa até pelo nome, né, que precisa ser trocado. Porque a lei fala em direito de família, como se família fosse o que foi até a Constituição atual, de 88, uma única família que recebia a proteção do Estado era a família do casamento. Não é mais, né? E não é mais há muito tempo, né, doutora Berenice? Não, assim, nunca foi. Famílias fora do casamento sempre existiram. Famílias simultâneas, ou seja, um homem ter mais de uma mulher também. É tão antigo que chega a ter uma expressão em latim, né? Ateuda e manteuda, né? Que chamava com isso. Família solo também sempre existiram. Recebe o nome de família monoparental, mas eu não gosto dessa expressão. E essas configurações, que receberam também a proteção do Estado, ela tirou o foco do casamento como uma única forma de família. Então, assim, onde é que está o conceito de família? Se a família não é mais o casamento, onde é que se acha
né? E acho que esse foi o grande ganho do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, esse instituto que é o maior do mundo, tem 27 anos, e que identificou... Que a senhora, aliás, é vice-presidente, não é isso? Exatamente. Até já elaboramos um código de família, achando que até tinha que sair do Código Civil, mas não avançou, como sempre, no nosso Congresso. E, então, assim, nós temos que falar em direito das famílias, por esse conceito plural. E a identificação foi, onde é que se tem uma família? Aonde existe um vínculo de natureza afetiva que gira a responsabilidade ética de direitos e obrigações. Não tem nada a ver com o selo da oficialidade, sabe? E essa definição do afeto, essa inserção do afeto, esse vínculo obrigacional entre as pessoas decorrentes disso, não é só nas relações de conjugalidade entre pessoas, mas também nas relações de filiação. Agora, e o próprio Supremo já reconheceu e já sumulou a respeito, que entre a filiação biológica e a filiação afetiva, que pais e aqueles que criam, que se preocupam, e não só aquele que cedeu o material genético, prevalece a socioafetiva. Então, assim, houve toda essa mudança de paradigma, né? Agora, isso entrou. Tanto que nós temos o direito de família mais avançado do mundo. Mais avançada do mundo, mas como jurisprudência, não como norma legal, assim, escrita, expressa. O que nós temos? Multiparentalidade. Né? O que é multiparentalidade? Alguém ter mais de um pai e mais de uma mãe. Isso é possível? É porque na vida isso existe. Quantas crianças têm, por exemplo, o pai e o novo companheiro da mãe, que também desempenha essas funções parentais e tem esse vínculo de assunção. Então, dá para não reconhecer isto. Por exemplo, nessas técnicas de reprodução assistida, que também não estão regulamentadas de forma satisfatória na lei, mais pessoas entram nesses projetos de ter filhos, né? Não é só quem deu o material genético, mas teve tal da barriga de aluguel, sabe? Quem carrega o filho no colo e nem sempre tem material seu. Então, assim, e muitas vezes as pessoas que buscam essas estruturas de família e precisam de outra, também esses participantes querem assumir as condições de pai e condição da mãe. Então, o que acontece de uma maneira muito frequente, principalmente nas uniões homoafetivas, que enquanto casal eles não têm capacidade procriativa, mas, por exemplo, outra pessoa, então, duas mulheres, dois homens que vivem juntos, são casados, enfim, sabe? Muitas vezes fazem uso de material genético, por exemplo, de uma mulher, né, que leva a gestação a termo, mas ela faz isso, mas ela também quer ser mãe. Então, essa criança vai ter dois pais e uma mãe. Por quê? Porque essa é a verdade dessa criança. Não dá assim, para a lei, como sempre fez, essa tendência de impor comportamentos, isso aí é que está mal. Impor comportamentos assim, assim, tu tens que agir assim, tu tens que casar. Tu só pode ter filho dentro do casamento, tem que ser fiel, só pode ter filho dentro do casamento, tá bem. Mas homens têm aventuras amorosas, fora do casamento. E o que a lei sempre fez? A lei protegia esses homens. Não, teve um filho fora do casamento. Este filho não tem direito nem à identidade, não pode ser reconhecido, não tem direito, então, de alimentos, não tem direito à herança, nem nada. A mesma coisa com as famílias que chamavam concubinárias, que se constituem fora do casamento. Até porque teve muito tempo que o casamento era indissolúvel, né, que até não era no papel, mas as pessoas saíam e constituíam novos vínculos, sabe, sem poder casar, né, ou agora sem ter vontade de casar. Mas isso também não era uma família, não se reconhecia nada. Por quê? Porque a pessoa não se comportou da maneira como a lei diz que as pessoas têm que ser. E há uma inversão de valores aí, né, doutora? Porque, afinal, o que deve determinar a lei é a sociedade, não é? É o comportamento da sociedade, não a lei, né? A lei deve existir e ser redigida, ser gestada por conta da realidade social, né? E não é o contrário. Não é a lei impor uma realidade que não existe.
ou simplesmente se omitir, que foi o que aconteceu com as famílias homoafetivas, né? Aliás, uma expressão que eu que criei, não sei se você sabe. Porque assim, ó, elas são também uma relação de afeto. E se são uma relação de afeto, daí esse nome, esse neologismo, né, elas merecem serem reconhecidas no âmbito do direito das famílias, merecem a mesma tutela, o mesmo direito a alimentos, a partilha de bens, a pensão previdenciária, porque elas existem, elas sempre existiram. Pode haver pessoas mais conservadoras, religiões que professam contra, esses movimentos evangélicos que estão tomando conta no Brasil, e esse conservadorismo que se alastra muito de extrema direita, as pessoas até podem, mas isso existe, sempre existiu, mas sempre o que aconteceu? Sempre foram marginalizados. Marginalizados. Uhum. Então, agora, assim, qual foi o movimento? O movimento foi trazer, e acho que esse é o grande mérito do BD, foi trazer, sabe, para essa visibilidade, né, para ter para reconhecimento de direitos. Mas assim, ó, parece, então nós temos uma jurisprudência maravilhosa, até temos, tá? Mas ainda insuficiente, porque há situações também recorrentes e que a justiça ainda não reconhece. Uma delas é as famílias concomitantes, que também é uma posição masculina. Homens é que têm duas famílias. E qual é a resposta machista que o legislador não diz nada, não reconhece, diz que é um concubinato e não atribui nenhuma característica, mas qual é a resposta da justiça? Não, tu não pode ter duas, fere o princípio da monogamia, o dever de fidelidade, então tu não pode ser responsável por essa outra família. Ou seja, incentiva que os homens tenham duas, porque só é responsável por uma delas, normalmente a mais antiga, né? Bom, mas a outra existe. É pública, contínua, duradoura, tem todas as características de uma união estável, e simplesmente, olha, nós achamos que tu te dá conta, assim, ó, é sempre o mesmo caminhar, né? Sempre a resposta é sempre a mesma. Eu não te vejo, não te reconheço, tu não existe. E te puno, né, te excluindo fora do sistema jurídico. E outra é também as famílias poliafetivas, né? A diferença é o seguinte: essas famílias simultâneas é quando um homem tem duas famílias, duas entidades familiares, ou um casamento e uma união estável, ou duas uniões estáveis, enfim, e que moram em lugares separados, em casas separadas. A maioria das vezes, ao menos no começo, às vezes a primeira, né, que nem sempre é do casamento, né, não sabe da existência da segunda família. Só que ele mantém ambas nos lugares onde vivem, ou em outra cidade, ou em outro bairro, ou em outra rua, aquela comunidade reconhece esta outra família como uma família. Tem filhos, sabe? Ele assume todos os compromissos, enfim. Só que ele também tem outra família do qual ele tem as mesmas características. E assim, ó, um casamento e uma união estável. Aí, esses dias até aconteceu uma decisão do STJ. Ele tinha uma união estável durante muitos anos com o filho, e depois ele veio a casar. Então, assim, qual delas se dá validade, né? É a segunda, mas a segunda foi do casamento. Bom, porque a outra já tinha muito tempo. E depois, por que escolher uma ou outra? Até porque o Supremo já disse que não existe diferença entre casamento e união estável, né? A interpretação, ao declarar a inconstitucionalidade de um artigo lá do direito da sucessão, que concedia menos direitos sucessórios à companheira do que à esposa viúva, né? Mas o Supremo disse, não, pelo princípio da igualdade, essa diferença não está na Constituição e não está na lei. Então, se é igual, sabe quem é que vai dizer qual é a melhor para proteger uma só? Eu achei. E qual foi a decisão aí do STJ? Surpreendentemente, não. Que vale a do casamento, apagou a outra. Sabe? Então, essas coisas, sabe, são difíceis de
de se entender, não, então tá, enquanto teve só a união estável, era a união estável. No momento que ele casou, ponto, aquela lá desapareceu, sumiu, tomou Doril, ainda que ele tivesse continuado com ambas. Né? Mas é impressionante. A gente, né, nessa situação, a gente constata que não é apenas o legislativo que é conservador, o judiciário é extremamente conservador. E a senhora, precursora lá, mulher e tal, nesse cenário, deve ter tido uma luta e tanto ao longo da vida, não? Nossa, já foi uma luta para eu entrar na magistratura. Eu fui a primeira mulher na magistratura do estado do Rio Grande do Sul. Fui alvo de muito preconceito. E foi isso que me despertou, sabe, essa sensibilidade para os excluídos, porque eu fui literalmente alijada dentro do Poder Judiciário durante toda a carreira, nunca fui promovida por merecimento, nunca ocupei nenhum cargo, não fui convidada para nada. Quando eu fui para ser promovida para o tribunal, por antiguidade, como sempre, 7 desembargadores, no universo de 21, votaram contra a minha promoção por antiguidade, apesar de eu nunca ter tido nenhuma, nada que coisa, não? que merecesse minha ficha funcional. Então, assim, isso me doeu. E eu, sabe, acabei abraçando todos esses segmentos que são alijados de direitos, de reconhecimento, de visibilidade. Então, todo esse meu comprometimento tanto com a violência doméstica, como com a questão do negro e com a questão dos direitos homoafetivos, que acabou tendo mais repercussão, porque era um tema que nunca ninguém falou. Eu fui a primeira pessoa do Brasil, lá no ano de 2000, começo do século, né, dizer, olha, os homossexuais, os vínculos homossexuais têm que terem direitos. Foi um alarde horrível, sabe? O próprio tribunal se movimentou, os meus filhos foram extremamente atacados achando assim, mas a tua mãe é lésbica e tal. E eu nunca nem disse nada, nunca respondi nada, disse que eu já fui casada 5 vezes, mas sempre com pessoas do outro sexo, ao menos por enquanto. E eu nunca respondi nada, porque nunca me ofendeu alguém achar que eu sou homossexual, porque eu não acho que eles sejam pessoas diferentes, sabe, que fosse me atrapalhar isso. Então, não é critério, né, de avaliação, né? Evidente, né? Então eu comecei a falar, depois eu escrevi, comecei a julgar nesse sentido, só vi que esperar que se cristalizasse uma jurisprudência a ponto de motivar o legislador a legislar, sob pena de ele estar perdendo um espaço de poder, eles tinham que se dar conta disso. Depois eles falam em ativismo judicial, mas eles não legislam. O juiz é obrigado a julgar. Criei comissões da diversidade sexual no Brasil, mais de 200, criei uma comissão nacional na ordem, elaboramos um projeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, tá? Para ver se a gente busca, e isso foi avançando na jurisprudência a ponto de nós chegarmos a ser o primeiro país do mundo a que o casamento homoafetivo fosse reconhecido por decisão judicial e não por força de lei. Então, os avanços foram muitos, né? Só que o judiciário, o legislativo continua omisso, né? Então, as coisas se cristalizam. Mas qual é o grande problema de ficarmos só na jurisprudência? Daí a necessidade de mudar a lei. Foi bem o que tu colocasse, a composição dos tribunais pode mudar. Aliás, já está mudando. Votos que antes estavam sendo dados 11-0 já estão em 3 ministros já não comungam, sabe, desse vanguardismo, uns terrivelmente evangélicos, outros comprometidos com essa tal de pauta dos costumes, né, que eu juro que eu não sei o que isso significa. Então, assim, e sempre vem aquele exemplo dos Estados Unidos. Depois de 50 anos que a Suprema Corte reconhecia o direito ao aborto, né, simplesmente mudou a composição, foi proibido. Eu confesso que tenho medo que essas coisas aconteçam no Brasil, ou seja, todos esses avanços eles acabam caindo como um castelo de cartas, né? Então é daí a necessidade de termos uma legislação atualizada, que atenda a essas circunstâncias. E também tem outra muito significativa, que são as relações entre pais e filhos. Além de se admitir, que ainda não está na lei, de que as crianças, as pessoas podem ter mais de um pai ou uma mãe, vejam um absurdo, né? A possibilidade de, quando o casal se separa, a lei faculta que um deles abra mão
da sua obrigação de cuidar do filho. Isso está na Constituição da República, está no Código Civil, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que as responsabilidades dos pais ela é igual, mesmo vivendo juntos ou mesmo vivendo separados. Mas, absurdamente, a lei admite que não, eu não quero. Não, essa possibilidade não pode existir. Ou seja, obrigados os pais a conviverem com os filhos, porque está comprovado de que há prejuízos no desenvolvimento sadio de uma criança, com sequelas psicológicas severas, quando não existe essa convivência. Então, assim, toda esta guerra que às vezes acontece quando o casal se separa, há esse mais ou menos poder que às vezes as mães têm com relação aos filhos, e esse descaso dos pais, que acho que a única obrigação deles é eventualmente pagar alimentos e olhe lá pegar o filho de 15 em 15 dias, que isso rompe qualquer vínculo de convivência, porque ele simplesmente pode abrir mão, eu não quero exercer. Não, essa é uma obrigação legal. E o que já se chegou a nível de jurisprudência? Que esta omissão paterna configura abandono afetivo e que pode levar à imposição de pagamento de multa cada vez que, por exemplo, o pai não vai visitar o filho, ou a mãe não vai visitar o filho se estiver convivendo com o pai, e também o pagamento de uma indenização por abandono afetivo. Esse é um grande avanço, ou seja, que chama a responsabilidade dos genitores. Então, acho que isso é outro ponto que ser mudado na lei. Não pode existir essa facultatividade de alguém dizer, não, eu não quero conviver. Até porque assim, existe esse nosso caldo ainda cultural que muito acaba comprometendo a vida profissional das mulheres, é que parecia que todos esses encargos com filho, com casa, enfim, com doentes, com idosos, sempre é da mulher. Com filho não é. O filho é de ambos e ambos têm que assumir. Não é só visitar de vez em quando. É dividir as responsabilidades. Tá bom, eu pego ele, mas assim, no futebol eu levo e busco no colégio. A convivência com o filho não pode ser desprezada, né? Aí surgiu o Instituto da Guarda Compartilhada, mas ela fica mais focada na questão financeira, né, doutora Maria Berenice? Me parece que a obrigação de pagar ou não pagar, aí, não vamos fazer guarda compartilhada, você paga e eu cuido. Tem muito disso, né? Não, mas assim, estabelecida a guarda ainda compartilhada, e ainda que seja os filhos fiquem com a divisão de tempo com um e com o outro de uma maneira semelhante, enfim, né, com a divisão das datas, isso não implica na dispensa do pagamento de alimentos. Tem muita gente que acha que, bom, se eu fico com o filho tanto tempo quanto o outro, eu não tenho que pagar alimentos, porque quando está com um, ele que assume os encargos, quando está com o outro, não. Não, os alimentos têm que ser pagos atendendo às necessidades dos filhos, e quando tem um desequilíbrio econômico entre um e outro, sabe? Não pode ser assim. Então, quando está com a mãe, que até hoje, economicamente, é a mais vulnerável, porque até hoje as mulheres ganham menos do que os homens, sabe? Tem um outro padrão de vida que quando está com o pai, que tem melhores condições, não, as condições têm que serem as mesmas. Então, assim, mas a guarda compartilhada não veio, ela veio simplesmente para estabelecer esse regime de convivência mais frequente, que antes era só de 15 em 15 dias, então agora a justiça, não, tem que ir uma vez por semana, mais, enfim, essa discussão. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ir além disso. Nós temos que estabelecer também um compartilhamento de responsabilidades no cotidiano do filho. Sabe? Os dois têm que assumirem isto. Agora, doutora, eu queria voltar à questão da formação das famílias, porque hoje a gente tem um espectro muito amplo, né? Esse conceito ele se alargou bastante, né? Como a senhora disse lá no começo, prevalece o critério afetivo, né? É o que deve ser pesar mais, né? Em qualquer decisão. E a gente tem, além do casamento homoafetivo,
além dessa coisa do concubinato. Eu acho uma palavra meio antiga, meio fora do tempo, acho que é muito anos 40, uma coisa assim, meio fora do padrão atual, né? Isso que a Constituição trocou o nome concubinato por união estável. Isso. Né? Mas aí, descartando um, né? Mas a lei ainda fala em concubinato, ou seja, quando há um impedimento de poder constituir e tal, essas relações, né, simultâneas, isso é concubinato. E para o concubinato não regulamenta nada, mas impõe obrigações aos concubinos. Porque assim, quem recebe alimentos e passa a viver em concubinato, ou seja, uma relação fora, cessa a obrigação alimentar. Quem é que assume daí a obrigação? O concubino. Então, a lei impõe obrigações. Diz que não existe, mas ele tem obrigações. Né? Então, assim, não é que a lei não enxerga e impõe uma obrigação, mas não gera nenhuma outra obrigação, a não ser essa, eventualmente, de suprir as necessidades. Se é isso, se há essa vinculação, há que ter outros deveres, há que ter, sabe, direito de partilha de bens, sabe, o direito de ter alimentos dessa pessoa. Não basta assim, a mulher separa, ganha alimentos do ex-marido. Aí ela ou casa de novo, ou mantém uma união estável, ou uma ação de concubinato, como está na lei, então o ex-marido não tem que pagar mais, porque outra pessoa assumiu este encargo. Quem? O novo marido, o novo companheiro e o concubino. Sabe? Então, se existe isso, o reconhecimento dessa obrigação, é porque, no fundo, é uma entidade familiar. A lei diz que não é união estável, mas não diz que não é uma entidade familiar. Tanto que impõe a obrigação. A senhora falou dessa questão da multifamília, né? Essa família que é mais... E tem casos interessantes hoje, como, por exemplo, as histórias que se convencionou chamar de poliamor, em que 2, 3 pessoas, 4 pessoas vivem juntas numa relação de casamento, no sentido de dividir despesas, de construir a vida junto, de morar sob o mesmo teto e ter uma relação afetiva importante, e que não são reconhecidos também, né? Ao contrário, olha, teve uma tabeliã em Tupã, interior de São Paulo, que lavrou uma escritura pública de união poliafetiva, aonde as pessoas, o que elas queriam? Assumir obrigações reciprocamente, umas para com as outras. E acabaram prevendo que se algum tivesse filhos, os filhos seriam de todos, né, uma multiparentalidade, sabe? Em caso de separação, haveria obrigação alimentar, em caso de morte, haveria partilha de bens, ou seja, eles queriam regulamentar para dar segurança jurídica, ou seja, eles estavam assumindo obrigações mútuas. Né? Bom, além de o CNJ, instigado por um movimento de ultradireita, sustentado por as igrejas evangélicas, ter buscado, além de ter proibido os tabeliães de fazerem essas escrituras, também acabou botando essa moça para a rua. Perdeu o concurso dela e tal, deixou de ser tabeliã. E então, assim, tabelião não pode fazer escritura. Bom, mas as pessoas podem fazer um contrato particular, levar para o registro do cartório, registro de documentos, ou pode fazer uma declaração de sociedade de fato. Porque assim, o que as pessoas buscam, no fundo, é se enquadrar dentro, sabe, dos encargos dos vínculos afetivos. Então, elas não estão buscando nada a não ser assumir. Tem alguma justificativa para tabeliões que a sua função é, olha, o Mauro esteve aqui e disse que ele é o dono da Lua e que vai fazer, sabe, uma festa na Lua. O que eu faço? O escrivão pega e escreve. Ele parecia que estava normal. Veio e disse isso, assina, dou fé que ele teve, parecia normal, e botou isso. Pronto, está aqui,
Entende? Não entra em juízo de valor, sabe, a função do tabelião. Diz a lei que ele não pode fazer alguma coisa contra o moral e os bons costumes. Sabe, o conceito moral, sabe, muda todo dia, né, doutor? Moral e costumes mudam todo dia. Né? É ética, né? Seria ética. É assim, ó, e bons costumes, será que é maus costumes? Será que as pessoas não podem viver do jeito que quiserem? Porque muitas vezes as pessoas às vezes me dizem, eu sou contra o casamento gay. Não, mas tá tudo bem. É só tu não casar com uma pessoa do mesmo sexo que tá ótimo. Agora, quem quiser casar, que case. O que tu tem a ver com isso, com a vida dos outros? Eu até não entendo esse rancor, essa homofobia, sabe, de que esses segmentos são alvo. Acho isso absurdo. Ou seja, eu sou a dona da verdade, as pessoas têm que agir do jeito que eu ajo, ou do jeito que o padre ou o pastor manda agir, e o resto eu quero mais é que se exploda, eu quero mais é ter o direito, e acho que eu tenho o direito de hostilizar, de bater e de matar o outro que não vive, não age do jeito que eu tenho como correto. Não, né? Deixa eu lhe perguntar, doutora, o casamento em si, me parece, que o casamento formal, esse que se faz em cartório, que independente da questão religiosa, mas que se faz em cartório, é um mero contrato, né? Quer dizer, não é nada muito além de um contrato. Até por que razão as pessoas não podem contratar a sua própria vida do jeito que elas bem entendem, né? Porque é só mais um contrato. Assim, mas houve uma grande avanço, porque diziam que era uma instituição. Eu sempre achei que era meio que um contrato de adesão, daquele que a gente vai e assina o papel e as regras incidem independentemente da vontade das pessoas. Né? Se eu vou comprar um televisor, alguma coisa, é daquele jeito, um apartamento, e as regras de construção são aquelas. Eu não posso... eu quero comprar, mas me bota um monte de encargos. O casamento, no fundo, é por isso que eu chamo quase de contrato de adesão. A pessoa casa e a lei impõe dever de fidelidade, que é um negócio mais idiota do que a lei dizer que o casal tem que ser fiel. Isso aí é uma determinação do casal. Se eles quiserem ser fiéis, são. Se não quiserem ser fiéis, tiverem um casamento aberto, isso aí eles é que decidem. Agora, a lei não tem como impor. E ninguém vai querer que um outro seja fiel só porque a lei determina, né? Então, esse dever de... Onde está a origem disso, doutora? Esse conservadorismo na legislação tem origem aonde? Na religião, no poder, como que é? Tem origem dessa ideia patrimonializada do casamento. Né? Ou seja, o casamento era para ser eterno, né? Onde eles tinham que procriar até a morte os separar, e o patrimônio desta família passaria para os filhos. Que filhos? Os filhos legítimos. Quem são os filhos legítimos? São aqueles que se casam com uma mulher virgem, como era sempre o padrão, até hoje se casa vestido de branco. E se a mulher fica meio dentro de casa, a mulher não podia trabalhar, lembra que ela podia ser no máximo professora, enfim. Se a mulher aparece grávida, o filho é do marido. Então, essa dúvida, que às vezes até hoje se brinca com isso, sabe, é que sempre motivou, não, então a mulher, a qualificação da mulher, os atributos que enaltece uma mulher sempre foi com relação à sua abstinência sexual. Como é que se ofende uma mulher? Atribuindo a ela, sabe, a livre exercício da sua sexualidade. Isso a desmerece. Quando isso, com relação ao homem, isso vangloria. É motivo de inveja. Esse exercício, essa virilidade como prova, incentivados desde sempre na família para ele não virar gay. Sabe? Então, há essa... Tanto que assim, mas isto, ele precisa passar o patrimônio que o homem amealhar para o sangue do seu sangue. E isso ainda está na lei, que é algo que tem que tirar. A lei diz que todo filho de uma mulher casada é filho do marido. A lei presume. Faz da incerteza, a insegurança. Os homens, não, o é teu, ainda que não seja. Aliás, essas questões assim mais
retrógradas, assim, essas visões, mas elas são muito presentes, né, na questão da traição, da mulher que traiu, da mulher que não era virgem quando casou e aí pode desfazer o casamento. Essas coisas todas, elas ainda estão muito impregnadas, não só na legislação, mas nas decisões judiciais, não? Agora que foi que o Supremo Tribunal Federal tive que afirmar que o feminicídio cometido de um homem contra uma mulher não pode ele alegar legítima defesa da honra para simplesmente não ser punido. E o que é a legítima defesa da honra? É se a mulher desonrou o homem. O que fez? Ela teve um caso extramatrimonial. E isto sempre legitimou, sabe, o homem a reagir, porque a mulher sempre foi obrigada a ser fiel. E durante muitos anos, os homens foram absolvidos sob essa alegação. Não, eu matei porque ela me traiu. Matei ela, matei o amante, enfim. E a justiça, de uma maneira muito recorrente, absolvia os homens, porque a mulher não podia ter feito aquilo. Então, a culpa de quem tinha sido a mulher. Então, o homem, quando a matou, sabe, como eu digo assim, irmão, a honra de um homem não pode estar no meio das pernas de uma mulher. Né? Mas isso, de vez em quando, ainda aparecia, tanto que o Supremo foi chamado a decidir, decidiu agora, acho que questão de 1 ou 2 meses. Olha, e esta alegação não pode levar nem diminuição da pena, muito menos a absolvição de alguém. Então, sabe, mostra como ainda, tem bem colocado, que a sociedade ainda é refém dessas coisas, ainda se vive nisso, sabe? Ainda se culpabiliza muitas vezes a mulher. O que aconteceu? Foi estuprado, mas olha com que roupa que ela estava. Ela bebeu demais. Isso é recorrente, né? Acontece todo dia, a gente ouve esse tipo de argumentação. Doutora Maria Berenice, eu queria muito que a gente tivesse mais 45 minutos para seguir esse papo. Passou tão rápido, né? Porque são assuntos que são muito envolventes, são assuntos que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. Mas, infelizmente, televisão é tempo, o programa tem um tempo, mas eu quero que a senhora me prometa que nós vamos voltar a conversar numa nova entrevista à medida que os estudos da comissão lá do Senado avancem, porque eu quero muito saber se a senhora vai ter algumas vitórias lá, nesse sentido, né? De ter uma legislação mais progressista. Desembargadora, vou lhe chamar assim, em respeito a toda a sua história, que é realmente fantástica. Eu não pude falar dos seus livros, do Manual das Sucessões, da Lei da Maria da Penha, da sua luta contra a violência, da violência contra a mulher. Enfim, temos assuntos aí para alguns programas. Mas eu espero, sinceramente, que eu possa contar com a senhora aqui de volta na nossa República para a gente conversar sobre os avanços ou sobre os riscos que essa atualização do nosso Código Civil possa ter. Mas eu tenho muita fé que a gente vai avançar sim. Acho que o ministro Luiz Felipe Salomão, que vai conduzir essa equipe de juristas, tem uma visão corajosa e pessoas como a senhora fazendo parte, claro que a gente vê, enxerga possibilidades melhores. Muitíssimo obrigado, viu? E até uma próxima oportunidade. Foi uma alegria, sempre à disposição, porque eu acho importante trocar ideias, ainda mais com uma pessoa, conversando com uma pessoa tão inteligente quanto tu, Mauro. Obrigado. Gente, um grande abraço a todos. Nossa República volta na próxima semana com outro assunto tão importante quanto esse. Um grande abraço.